Botafogo vem forte e preciso no mercado da bola e vai surpreender mais uma vez com uma contratação com um craque de Copa do Mundo. Ex-Botafogo, Arthur Jorge estreou nesta sexta-feira no Catar, e com vitória por goleada, comandado pelo treinador português, o Al Rayyan venceu o Al-Hilal, fora de casa, por 6-2. O brasileiro Roger Guedes, ex-Corinthians e Palmeiras, marcou 2 gols. O Al Rayyan foi para o intervalo perdendo por 2-1, mas ficou 5 gols no segundo tempo e construiu a goleada. Com a vitória, o Al Rayyan foi a 16 pontos em 12 jogos, na 5ª posição, mas ainda aguardando os jogos da rodada. O próximo compromisso é contra o líder Al do Raio no dia 23 de janeiro. O Atlético Mineiro está interessado na contratação de Gregori e já fez contato com empresários pelo volante do Botafogo. O jogador é uma indicação do técnico Cuca, que retorna ao Atlético Mineiro, campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, com gol do título. Gregori está valorizado no Botafogo e interessa também ao Al Rayyan, do técnico Arthur Jorge. Apesar de a DNCG manter a punição ao Lyon, impedindo a contratação e a inscrição de novos jogadores nesta janela de transferências, Thiago Almada, do Botafogo, será novo atleta do clube e poderá atuar normalmente. É o que garante a equipe francesa. Thiago Almada já viajou para Lyon para se apresentar, realizar exames médicos e assinar contrato. Luiz Henrique ainda não tem futuro definido. Com o desejo de atuar na Europa, ele tem como possibilidades a Fiorentina, o Lyon e 2 clubes ingleses. Em 2025, o Botafogo tem se mostrado um dos clubes mais ativos no mercado de transferências, e em meio a diversas especulações, o nome de Jorginho de Arrascaeta, meia do Flamengo, tem ganhado cada vez mais força entre os rumores. A contratação de Arrascaeta, um dos principais jogadores do futebol brasileiro nos últimos anos, representa não apenas uma ambição esportiva para o Botafogo, mas também um movimento estratégico para fortalecer sua equipe e se consolidar como protagonista no cenário nacional e até internacional. A atratividade de Arrascaeta no mercado brasileiro. Jorginho de Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019, e desde então, sua evolução tem sido impressionante. Com sua visão de jogo, qualidade técnica, precisão nos passes e gols decisivos, ele se tornou um dos maiores ídolos da torcida rubro-negra. Arrascaeta foi fundamental na conquista de títulos importantes, como a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro, consolidando-se como um dos melhores meias do futebol brasileiro. A sua habilidade de decidir jogos e sua presença marcante no meio-campo fizeram dele um jogador cobiçado, e o Botafogo, que está em um momento de reestruturação e ascensão, enxerga nele uma peça-chave para fortalecer seu elenco e continuar sua trajetória de crescimento, tanto no futebol brasileiro quanto em competições internacionais. O projeto do Botafogo e o interesse no jogador. O Botafogo vive um período de reformulação desde a chegada do novo proprietário, que tem investido fortemente no clube, buscando trazer títulos e glórias para a torcida alvinegra. Com o objetivo de elevar ainda mais a competitividade da equipe, a diretoria alvinegra não tem medido esforços para atrair grandes nomes do futebol brasileiro e mundial. O nome de Arrascaeta surge como uma grande oportunidade dentro desse projeto. Com a sua experiência em clubes de grande porte e em competições internacionais, o uruguaio poderia ser o diferencial que o Botafogo precisa para alcançar um novo nível de excelência. Sua chegada poderia elevar o nível técnico do time, agregar experiência internacional e contribuir com sua liderança no meio-campo, em especial em momentos decisivos, algo que o clube alvinegro tem buscado em sua estratégia para os próximos anos. A situação contratual de Arrascaeta em 2025. Arrascaeta continua sendo uma peça fundamental no Flamengo, mas sua situação contratual está em foco. O vínculo do uruguaio com o clube rubro-negro se aproxima do fim, e embora o Flamengo tenha demonstrado interesse em renovar o contrato do jogador, ainda não há um acordo fechado. Isso abriu uma janela para clubes interessados, como o Botafogo, para tentar negociar a contratação do meia. O Botafogo tem se mostrado atento à situação e já iniciou conversas para tentar convencer Arrascaeta a deixar o Flamengo e se transferir para o rival carioca. Embora a negociação seja desafiadora, o clube alvinegro está disposto a oferecer um salário competitivo e um projeto de longo prazo, no qual Arrascaeta teria papel fundamental como protagonista. Além disso, o Botafogo poderia explorar o desejo de Arrascaeta de conquistar novos desafios na sua carreira. Embora tenha conquistado muito no Flamengo, a possibilidade de um novo ciclo, com protagonismo em uma equipe que está em ascensão, poderia ser uma proposta atraente para o jogador. O impacto de Arrascaeta no Botafogo. Se a transferência de Arrascaeta se concretizar, o impacto no Botafogo seria imediato. A sua chegada ao alvinegro seria um reforço técnico de altíssimo nível,
algo que poderia mudar a dinâmica do time no Campeonato Brasileiro e em outras competições. No meio-campo, Arrascaeta poderia formar uma parceria poderosa com outros jogadores do Botafogo, como Tiquinho Soares e Eduardo, para montar um setor ofensivo mais criativo e eficiente. Sua habilidade de dar assistências precisas e fazer gols de fora da área seria um trunfo para o time de General Severiano. Além disso, sua experiência em jogos de alto nível, como a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, poderia ser essencial para ajudar o Botafogo a disputar competições internacionais, como a própria Libertadores, e consolidar-se como uma equipe de destaque. A chegada de Arrascaeta também teria um grande impacto fora das quatro linhas. Ele é um jogador com grande visibilidade, e sua contratação seria um passo importante na busca do Botafogo por se tornar uma marca forte no futebol brasileiro e global. A chegada de um ídolo internacional como Arrascaeta traria não apenas a melhora técnica do time, mas também um aumento na exposição midiática, potencializando a imagem do clube e atraindo mais torcedores e patrocinadores. A rivalidade carioca e os desafios da negociação. É importante destacar que a negociação de Arrascaeta com o Botafogo não será fácil, principalmente devido à forte rivalidade existente entre o Flamengo e o Botafogo. A transferência de um jogador tão importante para o rival é sempre um movimento polêmico e delicado, que pode gerar controvérsias tanto dentro do clube rubro-negro quanto entre as torcidas. No entanto, o Botafogo tem se preparado para esse tipo de situação e está disposto a fazer uma proposta irrecusável para Arrascaeta. Outro ponto importante é a concorrência de outros clubes que também podem tentar a contratação do jogador. Equipes do exterior, como da Europa ou do Oriente Médio, têm demonstrado interesse no meia, o que tornaria a negociação ainda mais difícil. No entanto, o Botafogo acredita que pode oferecer a Arrascaeta um projeto competitivo no Brasil e a possibilidade de se tornar o grande nome do futebol carioca por uma nova geração de torcedores alvinegro. Conclusão: o interesse do Botafogo em contratar Jorginho de Arrascaeta é um reflexo da ambição do clube em se tornar um dos maiores protagonistas do futebol brasileiro. Com a sua qualidade técnica, experiência e capacidade de decidir jogos, o uruguaio seria um reforço de peso para o alvinegro. A negociação não será simples, mas o Botafogo está determinado a fazer de tudo para convencer o jogador a vestir a camisa alvinegra e contribuir para a construção de um time cada vez mais competitivo. Enquanto a janela de transferências segue aberta, a torcida do Botafogo segue acompanhando atentamente cada movimento no mercado, na expectativa de ver um grande reforço como Arrascaeta reforçando a equipe. Caso o acordo se concretize, a chegada do uruguaio será, sem dúvida, um marco na história recente do clube e uma grande conquista para os planos de crescimento do Botafogo.